uns minutinhos. Bom dia a todos. Bastante gente conhecida. Vamos lá para mais um treinamento da CAP Amazon, mais um capacitar desse produto tão incrível que é a Star Clippers, companhia única de veleiros. Hoje temos convidada ilustre, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Uma honra, já vou apresentar. Bom dia. E só para falar para vocês que a gente está com a equipe da CAP Amazon, então a Paula está conectada e vai responder as perguntas no chat, tá, pessoal? Então, algumas perguntas a própria convidada vai responder para vocês, a gente vai ter essa troca, e também a Paula vai estar respondendo essas perguntas, tá? Esse vídeo está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar esse treinamento para vocês, e aproveitem bastante e vamos velejar. Vamos começar então. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer. Hoje temos a Mônica Matos, brasileiríssima e Cruise Director na Star Clippers. Bom dia, amor. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Obrigado você, Fernanda. Obrigado, bom dia a todos. Realmente é uma honra, um prazer estar aqui representando o Star Clippers e poder apresentar esse veleiro para todos. Perfeito. Gente, a Mo trabalha na companhia desde os anos 90, ela vai contar muita curiosidade, dicas e experiências para vocês. São quantos brasileiros a bordo, Mo? Conta um pouquinho. Isso é uma curiosidade aí, porque eu estou vendo que a Denise, direto. Nossa, temos até uma visita aí, uma participação ilustre da África do Sul, Denise Ribeiro, que é brasileira, paulista, hoje mora na África do Sul, mas já foi do trade também, né? Já trabalhou na agência de viagem. E há mais de 10 anos atrás, a Denise resolveu, a gente já se conhecia, ela resolveu aventurar e vir trabalhar comigo. Então, a Denise foi uma Star Clippers crew, mas na verdade só tiveram 4 brasileiros, de todos que eu convidei. Meu irmão trabalhou lá, a Denise, e mais 2 amigas, que uma mora em Los Angeles e outra na Espanha, e são todas apaixonadas e vivem sonhando e querendo voltar, porque realmente é um produto mágico. Só quem navega que pode entender, né? O diferencial que é um veleiro, porque a gente não gosta nem de rotular navio de cruzeiro, é um veleiro, e é uma experiência que a gente vai começar agora, nessa parte inspiradora, né, do porquê, né, Fernanda? Exatamente. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, por que viajar com a Star Clippers, né? Porque é um produto inspirador, né? Nós estamos falando de veleiros únicos e autênticos, né? Eu sempre falo nos treinamentos que é uma viagem no passado com o conforto de hoje em dia, né? Você se sente um pouco pirata, descobrindo um território novo, com todo esse conforto, né? E, na verdade, por que a gente fala que é um veleiro autêntico? Porque todos os roteiros, né, foram construídos em função dos ventos, para justamente o passageiro ter a experiência de velejar, né? Aproximadamente 60%, 70% do tempo, os motores estão desligados e a gente tem somente o poder do vento. Então, é uma experiência única e, como a Mônica falou, incomparável. É diferente de um cruzeiro, é realmente um veleiro, tá? E o ambiente a bordo é realmente casual, é uma elegância casual. Você se sente num iate de um amigo, que você já conhece, bom, toda a tripulação é recebido sempre muito com sorriso, com atenção. A gente vai falar bastante disso, a Mônica vai contar em detalhes, e um serviço de extrema qualidade, porque a gente tem um tripulante por cabine. Então, assim, no segundo dia, a tripulação já sabe seu nome, já sabe o que você gosta de beber, os seus hábitos um pouquinho, e vai fazer de tudo realmente para agradar, tá? Outro ponto interessante, toda viagem de navio é uma viagem gastronômica, né? E esse veleiro tem uma atenção super especial com isso. Nós temos uma gastronomia
extremamente requintada, né? Principalmente no jantar, que é o sistema à la carte, e no café da manhã, almoço e snack da tarde, o modo buffet. Mas sempre com muitas opções, né, para alérgicos, enfim, essa questão de glúten, lactose, a companhia está extremamente preparada para isso também, e as refeições são sempre deliciosas e muito bem apresentadas. Um outro ponto interessante é esse acesso a lugares exclusivos, né? Hoje, mais do que nunca, vocês sabem, né, dessa tendência de chegar, por causa do nosso tamanho, nós chegamos em lugares que os grandes não chegam, né? Então, isso é uma grande vantagem, você chegar numa praia, num destino que não tem mais ninguém e poder vivenciar experiências, troca com a população local e etc, né? Então, realmente, chegar a portos exclusivos, tanto em roteiros extremamente populares, aqui no caso é Veneza, né? Vocês estão vendo que o Royal Clipper, que é esse veleiro, ele chega pelo Gran Canale, que é uma coisa impressionante, mas tanto em ilhas extremamente desconhecidas na Indonésia, na Tailândia e ilhas diferentes no Caribe também. Então, esse é o ambiente do Private Yacht e a gente vai desenvolver mais aqui com vocês e principalmente com a Mônica. Mônica, conta um pouquinho para a gente, então, do perfil do passageiro da Star Clippers, que essa é uma dúvida que os agentes sempre falam para a gente. Então, o perfil, vamos dizer, as pessoas, elas são primeiramente apaixonadas por mar, são pessoas até, muitos deles, é impressionante a quantidade de pessoas que possuem um barco próprio, um veleiro, e sonham em navegar no maior veleiro do mundo, e pessoas muito ligadas também à natureza. Tem também aqueles que são mais requintados, mais exigentes. Eu queria depois até falar da diferença dos dois, Star Clipper, Star Flyer e do Royal Clipper. E tem desde honeymooners até família que, de repente, viaja com uma data especial. Já houve um caso de um holandês que ele era dono de uma cadeia na parte de alimentação lá da Holanda, e ele fretou o navio e ele fez uma surpresa para a esposa que fazia aniversário e ele convidou familiares e fez um charter especial. Então, é um mix impressionante. Não vai muita criança, porque realmente o appeal não é para... Mas vai, uns teenagers, muito na época de verão europeu, alguns europeus vão, mas já são repeat guests, que são clientes que já são acostumados, que navegam a gente há anos, e também uma curiosidade que a gente tem uma taxa de repeat, né, que os clientes que voltam, tem semanas que tem 80%, 90% de repeat a bordo. É uma coisa assim que já fizeram estudo que não tem nenhum outro uma companhia. Mas então todo mundo se conhece, é impressionante. E muita gente volta e já conhece o capitão, já quer saber quem é o cruise director, já conhece quem cuida da cabine, já quer ir para aquela cabine exclusiva que tem aquele cabin steward. E é um mix que dá muito certo, porque todo mundo tem a mesma intenção, né? E a mesma visão de estar a bordo. É totalmente diferente de um navio de cruzeiro. São clientes bem viajados, com certeza. As atividades, eu posso entrar um pouco e falar da atividade. Você está vendo uma senhora aí subindo no mastro. O outro diferencial do Star Clippers, todas as atividades, se você compara, nenhum outro barco no mundo pode oferecer o mast climbing, que é subir no mastro. E é impressionante com a faixa etária, pessoas de 60, 70, 80. Uma vez a gente teve um senhor de 86 anos subindo no mastro. A gente nunca teve nenhum acidente, a gente faz isso há anos. E a sensação de estar no private yacht, você imagina quem tem veleiro subir no mastro do maior veleiro do mundo. Então, ter acesso à cabine de comando. O capitão, certas horas do dia, quando não atrapalha a navegação, você pode entrar na cabine de comando e a gente tem aula, uma mini aula de navegação, uma mini aula de leitura de estrelas.
da aula de como fazer nó marinho. E os mais interessados é tão incrível que tem proprietários de veleiro que eles marcam um horário para navegar o Royal Clipper. Ele realmente navega, porque ele já tem conhecimento, claro. Tem o oficial ao lado dele, ele pega no leme e em alguns momentos ele está ali navegando o maior veleiro do mundo, onde você vai ter acesso a conduzir um navio de cruzeiro, né? No caso, essa é a exclusividade que faz a diferença. Isso é muito legal. Você está falando bastante dos aficionados pelo mar, mas também tem os anti-cruisers, né, amor? Que falam, cruzeiro não é para mim, não gosto disso. E são apaixonados pela Star Clippers, porque é completamente diferente a experiência, como você bem falou. Então, não é só gente que... né? Eu notei... Tem duas dinâmicas, né? Tem principalmente as pessoas me fazem muito o approach para entender, porque a primeira pergunta, quem vem de grandes cruzeiros, isso é até interessante para vocês poderem replicar isso. Mexe muito, eu vou me enjoar. E porque eles vêm de cruzeiro grande, a gente tem um estabilizador, todas as rotas são super calculadas, além de prevenção de o mar vai subir, ou vai realmente ter um momento de agitação. Quando acontece isso, a gente até já sabe que são certas rotas, que é, normalmente, atravessar o Atlântico, mas quem atravessa o Atlântico, ele sabe que ele vai encarar 10 dias de mar e pode realmente mexer, porém todos os navios, os barcos, eles têm estabilizador. Então, não é aquela sensação de um barquinho pequeno que você vai ficar enjoado. Claro, você tem que estar preparado, tem pessoas que são muito sensíveis, e aí ela pode, inclusive, procurar saber aquela rota naquele determinado mês do ano, se há uma possibilidade, porque a natureza a gente não controla, mas se há uma possibilidade. Por exemplo, na Tailândia, o mar é flat. É muito tranquilo. Temporada. Já no Caribe, dependendo se está começando a temporada ou acabando a temporada e entrando a temporada dos ciclones, pode ser que algumas rotas mexam um pouco, mas a gente sempre navega à noite. Quer dizer, se tiver alguma disposição, você vai estar dormindo, aí você já entra naquela vibe de dormir igual um bebê, né? Você vai dormir bem. E quando você entendeu? É verdade. Isso é muito interessante do balanço, porque o veleiro ele faz movimento de trás para frente. E isso não faz a gente enjoar. O que a gente enjoa é esse lateral, justamente. Então, mesmo que é muito sensível, realmente é bem tranquilo essa questão do balanço. Bem interessante, Mo. Agora vamos entrar na parte mais técnica, né? Apresentar um pouquinho a frota da Star Clippers para vocês, né? E aí depois a Mônica vai falar da diferença entre os veleiros da companhia, tá? Nós temos 3 veleiros atualmente na frota. Vou começar com os 2 menores, tá? Que são o Star Clipper e o Star Flyer. Eles são gêmeos, eles são idênticos por dentro e por fora. Um faz a rota de Ásia, então está sempre na Ásia, a gente vai falar sobre isso, e o outro faz Caribe e Mediterrâneo, tá? Para vocês terem ideia de tamanho também, sempre me perguntam. O veleiro, ele tem o comprimento de um campo de futebol, esse Star Clipper e Star Flyer. Então, para vocês terem ideia da dimensão. Se a gente compara com um barco de cruzeiro, eles são pequenininhos. Se a gente fala de um veleiro, estamos falando de um dos maiores veleiros do mundo, com certeza, né? Então, esse aqui é um pouquinho do ambiente a bordo, né? Nós temos duas piscinas. Temos o bar tropical, onde tudo acontece. A gente vai falar isso do entretenimento, do lanche da tarde, enfim. Esse bar tropical realmente é o ponto de encontro para os hóspedes. Um lounge, né? Então, também sempre tem um piano, uma música ambiente para deixar esse ambiente bem refinado, né? E o restaurante, tá? Uma coisa do restaurante interessante é que ele acomoda todos os hóspedes ao mesmo tempo. Então, não tem essa questão, por exemplo, de turno para o jantar,
de mesa específica, né? Então, o cliente vai escolher onde ele quer sentar, se ele quer com mais gente, se ele quer uma mesa menor. Então, é realmente flexível. Essa eu acho que é uma palavra, a questão da flexibilidade, tá? E também um exemplo de cabine para vocês terem uma ideia, tá? No Star Clipper e no Star Flyer, a gente não tem cabine com varanda, tá? Nós temos ou a opção de janela, como é o caso que vocês estão vendo nessa cabine daqui da foto, ou escotilha, tá? Então, é importante alinhar a expectativa do cliente. Claro, estamos falando de um veleiro, então não são cabines enormes, e ele vai passar muito pouco tempo na cabine, com certeza, porque tem bastante atividade, mas elas são bem funcionais. Tem lugar para colocar tudo, o banheiro também tem um espaço bom. Então, em função da categoria da cabine, depois eu posso mandar esses detalhes para vocês, o que vai diferenciar é a superfície e a localização no veleiro também, certo? Algum comentário específico do Clipper ou do Flyer? Mo, vamos continuar com o Royal e depois você compara. Não, eu gostei muito desse approach da cabine, é muito importante, entendeu? O que acontece às vezes? O passageiro, ele chega, de novo, ele vem de um navio de cruzeiro enorme, com varanda, com espaço, e ele entra naquela cabine e ele sai. Muitas das vezes eu sou chamada ou hotel manager. Eu quero mudar de cabine, essa cabine é muito pequena. Aí a gente até já tem um slogan, senhor, bem-vindo ao maior veleiro do mundo. Antes do senhor entrar na cabine, dorme uma noite, vivencia estar dentro de uma cabine de um veleiro, que é uma experiência única. O senhor veio para cá, lamentavelmente, às vezes, alguns agentes de viagem, eles vendem até balcone, é uma coisa incrível, porque só o Royal que tem um pequeno balcone, mas os pequenos não têm, é realmente aquele blue e ponto final. E aí a gente já dá aquela quebrada de gelo, né? Porque ele vem com aquela expectativa e a gente já entra no veleiro. E aí depois fica tudo bem. Mas é um ponto importante. É um ponto bem importante, principalmente para cabines interiores que são com beliches, entendeu? E o número de cabine é pequeno. E a gente está sempre lotado. E o que vai acontecer? Não tem cabine. Não tem cabine. Porque não tem como trocar, porque a ocupação está alta. E muitas das vezes acontece esse cenário. Então, bem colocado aí. São 85 cabines, tá? Então, no Star Clipper e no Star Flyer temos 85 cabines de diferentes categorias. Algumas internas, como a Mônica falou, e se não, essa questão, ou escotilha, ou janelas, essas janelas que vocês estão vendo aqui pela foto. Então, de novo, tudo é questão de alinhar a expectativa do cliente, são confortáveis, mas tem que preparar, porque ele está indo num veleiro, realmente. Aí, agora, chegamos no Royal Clipper, que esse, sim, é o maior veleiro do mundo, né? Isso está no Guinness, e é realmente um sonho. Para vocês terem uma ideia, de novo, comprimento aqui do Royal Clipper, um campo de futebol e meio, então já estamos falando de outro tamanho, e ele tem 42 velas. Então, é realmente impressionante todas essas velas. A gente vai falar dessa experiência, que inclusive vocês podem participar. Aí também aqui eu gosto dessa foto, que vocês têm a impressão às vezes, veleiro, é teto baixo, é escuro, não tem nada disso. Por exemplo, aqui a gente está falando de um átrio de 3 andares, então, para direito super alto, iluminado, então bastante luz natural. Inclusive, o fundo dessa piscina é o teto do átrio, então é bem interessante, e extremamente iluminado. Um pouquinho do lounge também, a gente lembra um tempo todo que está num veleiro, é uma decoração clássica, realmente. E também temos o bar tropical do Royal, que é o ponto de encontro. Aqui temos o restaurante, também super charmoso, tem 2 níveis. E um diferencial bem grande do Royal, além deles terem as cabines com varanda, né? Das 114 cabines do Royal, 14 tem a varanda, né, o balcony. Ele tem também esse deck náutico, né? Então, isso realmente faz toda a diferença. Você chega no porto, já pode desembarcar de stand-up, de caiaque,
nadando, então é um diferencial bem, bem grande. Aí a Mônica vai falar um pouquinho sobre isso, né, amor? Isso. Bom, isso aí também. Você vai continuar? Falo depois, Não, né? pode falar. Você pode Pode continuar, falar, pode posso? falar. Então, esse diferencial do Royal Clipper, no Star Clipper e no Star Flyer, a gente pode também descer uma escada na lateral e por aqui, ó, tem uma escadinha e a gente já fez atividade na lateral também, mas com certeza o Royal Clipper abrindo ali atrás, né, principalmente no Mediterrâneo, que no Mediterrâneo a gente não tem muito acesso a praias, é bem restrito, não é como o Caribe e na Indonésia e na Tailândia. Então a gente, aquele mar flat, a gente tem a possibilidade de ficar nadando ali atrás, claro, com toda a segurança, né? Devido ao tráfego também, verão, tem muito barco que chega perto, que quer tirar foto. E a gente pode fazer o esqui aquático, o caiaque, o stand-up paddle e o snorkeling, né? Quando a gente faz passeios de snorkeling também exclusivos com esse barquinho aqui do lado, amarelinho, ou os Zodiacs, que a gente leva. Isso aí é uma coisa também bem exclusiva que a gente faz em todos os veleiros. E o mergulho só no Star Clippers, que é na Tailândia e na Indonésia. A gente não tem atividade, isso aí também é importante. Às vezes também eu me deparo com alguns clientes, eu quero fazer mergulho, me falaram que tem mergulho. Sim, tem mergulho, somente no Star Clipper, Indonésia e Tailândia. Mediterrâneo e Caribe, o Caribe já houve uma época que a gente fazia mergulho, inclusive eu comecei a minha carreira aí dando aulas de mergulho no Caribe, mas infelizmente teve que terminar as operações e agora só na Tailândia. Mas é importante porque eu me deparei com situações também de clientes querendo fazer mergulho na Grécia, não foi devidamente explicado. A bordo, a diretora de cruzeiro, ela faz tudo, muitos milagres, e ela vai fazer mergulhar. Só que não, porque é alta temporada, está tudo lotado, a gente tem um dia, uma única parada naquele determinado porto, e aí o operador de mergulho fala, não tem vaga. Então é importante saber essa diferença das atividades náuticas, né? Quanto à diferença que eu até dei uma explicação que eu vou até replicar aqui, que a Fernanda até gostou. Qual é a diferença do Star Clipper e Star Flyer, que são gêmeos, né, são únicos, e do Royal Clipper? Existe uma diferença, e eu expliquei na simples forma de falar que no Star Flyer e no Star Clipper, eu posso andar descalça, mesmo sendo diretora de cruzeiro, em algumas ocasiões quando vou para a praia. No Royal Clipper, jamais eu andaria descalço, no mínimo com uma havaiana bem apresentável, porque a clientela do Royal Clipper é um pouco mais exigente e tampouco eles andarão descalços no Royal Clipper. Porém, no Star Clipper, Star Fly é assim. A diferença é muito também interessante porque quem gosta mais do Star Flyer, Star Clipper, fica nele, até conhece o Royal Clipper e volta para os menores. E tem gente que gosta um pouco mais de refinamento, e gosta de mais espaço, liberdade, não gosta de muita mistura. A clientela do Star Clipper quer essa coisa de vamos navegar, vamos conhecer gente. Eu não quero me vestir para um Captain's Dinner. Eu vou colocar um Apollo bacana, uma calça branca e estou vestido. Tá tudo certo. E o outro se preocupa um pouco mais. Então, existe uma pequena diferença. Tem os clientes que navegam dos dois, porque eles vão ver o destino, não o navio, mas eu vou te dizer que está bem equilibrado. 50% da clientela vai para o veleiro, ele não vai para o destino. Ele já conhece a Europa, ele já foi para a Tailândia e ele quer navegar. E é incrível, mas muitas vezes eu me deparo, a gente chega num porto e aí o deck está lotado. Eu vou dar uma volta, eu falei, não, vocês não vão descer, conhecer? Eu falei, não estou aqui para ver a Tailândia, eu estou aqui para estar no meu private yacht. É impressionante a quantidade de pessoas que ficam a bordo. E tem aqueles que vão realmente para o destino, ou que querem dar uma voltinha na praia, mas eles vão na praia e daqui a pouco eles voltam. Vão fazer excursão,
Daqui a pouco já o Tropical Bar é uma coisa impressionante, é muito bem frequentado. Atrai. Tem um imã no Tropical, eu acho, né? Exato. Devido a esse clima, né? Eles realmente se sentem em casa. E a maioria já conhece o crew. A gente tem membros de equipagem de 20, 30 anos que estão lá, como eu. Desde 92 eu conheço pessoas e clientes. Então, esse family, a própria proprietária, a Mrs. Craft, ela se intitula de Mama. É Mama e Papa, o Mr. e Mrs. Craft, para o crew. E os clientes já sabem, como vai a Mama? A Mama é a proprietária. Porque ela chega a bordo, ela é muito, assim, family, né? Então, a gente chama, e vocês vão ver aí alguns vídeos aí que depois a gente vai mandar para vocês, o Star Clipper Family, que no final a gente dá essa mensagem, e isso é o nosso carro-chefe de marketing para ter a clientela de volta. Com certeza. Muito legal essas dicas, Mônica. Agora, só para mostrar um pouquinho das cabines do Royal para vocês. Então, a Standard, de novo, com escotilha, né? Então, esse é um ponto interessante. Funcionais, com espaço para colocar tudo. E o diferencial, que é a Deluxe. Então, as suítes Deluxe, que vocês podem ver, tem essa varanda, né? Com uma mesa e 2 cadeiras. E também uma jacuzzi. Então, aquele cliente que gosta de mais espaço, realmente mais luxo, eu acho que uma opção, e como a Mônica falou, seria a primeira venda, fazendo Royal Clipper, para ele se habituar, gostar desse mundo náutico, aí ele vai se apaixonar e não vai querer fazer outra coisa, com certeza. Tanto é que as nossas taxas de repeaters são essas que a Mônica falou. Então, realmente, o grande diferencial é essa parte de velejar. Isso não tem em outra companhia. Agora, Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho das atividades, assim, principalmente grupos. Aqui a gente tem algumas agências que fazem mais, por exemplo, pequenos eventos. O que dá para fazer de team building? O que a gente consegue montar a bordo? Ok, então, só mais uma comparação entre o Clipper, o Flyer e o Royal. O Royal, o que ele tem a mais, né? O Royal, além do espaço a mais e ter essa parte da plataforma que abre, ele tem um fitness e um spa e uma sauna. E a parte de massagem também, umas cabines de massagem que não tem no Star Clipper, Star Flyer. Existe massagem também a bordo do Star Clipper, mas é uma pequena cabine, mas não tem essa parte também de atividade física. Isso aí tem que ter muita atenção, porque às vezes as pessoas chegam no Clipper, nos pequenos, e falam, não tem um lugarzinho para me fazer um exercício físico? Não tem. A gente até dá uma aula de yoga, dá uma aula matinal de exercício, mas não tem equipamento, não tem aparelhagem, nem peso, não tem realmente nada. Desculpa, pessoal. Não tem nada, entendeu? Então, qual outro diferencial, falando também da parte do team building, né? Da parte do team building. Às vezes a gente leva até grupos de agentes de viagem e quer fazer uma reunião. E no Royal Clipper existe uma sala, que é uma sala que tem a capacidade para até 45 pessoas, quase 50, um pouco apertado, mas vamos dizer 40 pessoas confortável, que a gente transforma também numa sala de projeção, de palestras e de reuniões com tipo um PowerPoint, com um projetor bem confortável que fica na frente do veleiro. Então, a biblioteca também, que é algo que, de repente, a Fernanda, não sei se ela comentou, mas existe uma biblioteca na parte de trás do Tropical Bar, e essa biblioteca, no Star Clipper e no Star Flyer, ela é menor e é o único local que a gente pode fazer uma mini reunião, algo assim private, porque a parte fechada só tem as cabines, tem o restaurante no Star Clipper e Star Flyer, cabine e restaurante, a pequena lojinha e a parte da biblioteca que a gente de vez em quando vira como vai fazer uma pequena palestra, uma apresentação para gente de viagem, um mini coquetel a gente faz ali dentro, ou na parte de trás, mas é uma parte externa e está sujeito a outros clientes passarem, então não tem muita privacidade. Já no Royal Clipper a gente tem esse espaço maior,
que também é interessante explicar isso para vocês, né? Que aí, além de maior, mais conforto, vamos dizer, tem uma sala extra que a gente, às vezes, tem grupos até de estudo que já foi lá e viagem de incentivo que precisa de 1, 2 horas por dia, a gente fecha, não tem problema nenhum, mesmo o navio não sendo fretado, ele tem aquela parte exclusiva que o Royal oferece. Bom, atividade de team building, nossa, é também fantástico. Eu já vivenciei na Tailândia um fretamento no qual a gente fez uma caça ao tesouro numa ilha exclusiva. Tem essa parte aí que a gente vai ver no final, que a gente preparou uma surpresinha para vocês, um vídeo dos hóspedes ajudarem a içar as velas. Isso aí também é uma parte muito importante do nosso marketing. Todos os dias, se eles quiserem, eles vão dar uma de marinheiro e vão nos ajudar a içar as velas, com a música, tocando. E tem, assim, embora não pareça, né, porque tem muita gente que fica preocupada, poxa, como é que eu posso fazer um team building? Como é que eu posso fazer um treinamento a bordo? Cada vez mais nós estamos sendo procurados. Ano passado, pelo 6º ano, uma empresa americana de yoga eles começaram com 20 clientes, ano passado levaram 80, quase o navio completo a bordo, só para aula de yoga. E aí faziam uma yoga no sunrise e uma yoga no sunset. E durante isso palestras, né? Eu também aqui no Brasil, lamentavelmente, não conseguimos realizar por um número, a gente não atingiu o número mínimo de cabines de venda, mas eu montei uma viagem de incentivo. Ops, um visitante passou aqui atrás. Montei uma viagem de esportes e lazer, no qual a gente ia para o Caribe e a gente ia aprender 3 diferentes atividades esportivas. No caso, o stand-up paddle, né, o SUP, o mergulho e velejar de kitesurfing. Foi uma coisa bem interessante e que também é bem promissora, entendeu? Pessoas que gostam de snorkeling, também fazer passeios de snorkeling e dar aula depois, fazer uma projeção dos animais avistados. Isso aí dá muito ibope, e a tendência é cada vez mais, né? Porque não só fazer uma viagem de cruzeiro, mas imagina você fazer uma viagem temática, no qual você vai ser apaixonado por um certo esporte e chega lá e é capaz disso. Aí é uma aula que a gente faz toda manhã, às 8 da manhã, que é o stretching class, ou despertar, a gente faz, né? Então tem também gastronomia, a gente já teve no Mediterrâneo um grupo de amantes do vinho, e aí foi espetacular, porque o que eles fazem também? Eles pegam a rota no Mediterrâneo e chega na Sardenha, aí eles vão fazer a degustação do vinho da Sardenha. Fomos em Elba, onde Napoleão foi exilado, aí teve uma degustação. Aí já chega lá em Portofino, aí tem isso aí foi espetacular. E também um dos maiores eventos que eu fiz foi a Rota dos Piratas do Caribe. Foi um grupo que eu não sabia que existia, mas a bordo a gente descobre cada coisa. Era um grupo aficionado por piratas do Chile, tinha um clube, eles fretaram um navio e eles foram realmente fazer a Rota dos Piratas do Caribe. E o mais interessante é o que o nosso navio tem, que muitos não tem até hoje, é que como a gente é pequeno, a gente foi logo depois que teve aquele problema grande lá no Haiti, a gente conseguiu velejar no Haiti. O Haiti estava fechado, não podia velejar, não tinha hotel, não tinha turismo, não tinha nada. A gente conseguiu, através deles e do Star Clippers, permissão para navegar em alguns locais, né, porque era a Rota dos Piratas, e ali a gente teve uma das experiências mais impressionantes que eu nunca mais vou esquecer. A gente chegou numa ilha
vieram vários barquinhos com umas velas pretas, eu nunca vi aquilo na vida, e umas canoas, umas crianças, e ficaram em torno do navio. Eu falei, caramba, capitão, tá estranho isso aqui, parece até que a gente vai passar. Sinceramente, a gente ficou tenso. E aí aquelas crianças gritando e tal, e aí na noite anterior a gente teve uma festa temática no qual todos os clientes levaram roupas de pirata, a gente fez um Pirate Contest, foi uma coisa impressionante, parecia que estava no carnaval assim do Brasil, mas todo mundo realmente fantasiado e tal. E a festa, a gente enfeitou de balões, né, de bexigas. Um dos hóspedes, ele pegou uma bexiga e jogou para a criança. E aí o outro foi e jogou. Aí foi meio até chocante. A criança pegou a bexiga e mordeu a bexiga. Ela nunca tinha visto uma bexiga na vida, ela era um alimento. Na mesma hora, os clientes ficaram super sensíveis, né? Eu fui uma delas, foi a primeira que joguei uma maçã. Aí os clientes começaram a pegar e jogar comida, e foi meio até complicado. E quando a gente desceu para ir numa excursão, que foi uma excursão também única, a gente foi simplesmente escoltado pela Nações Unidas, um tanque de guerra das Nações Unidas atrás do nosso ônibus, né? E aquele povo chegando, se aglomerando, e foi tenso de novo. É experiência única que eu acho que só a gente pode viver. Com certeza. E nossa, foi bem interessante. Foi incrível. Eu sei que tem bastante agência aqui, né, que está conectada, que gosta de grupinhos, fazer grupinhos personalizados. Então a Mônica falou isso, de yoga, de um entretenimento, clínica esportiva, né, aprender a fazer algum esporte. Então vocês estão vendo que não tem limite. A imaginação é grande aqui. A Mônica cria coisas maravilhosas e a companhia está preparada para fazer esses pequenos grupinhos personalizados e superar as expectativas dos clientes, sempre, né? Então, isso é muito legal, não tem limite. Isso aí também é uma coisa exclusiva, essa foto aí, né? A gente, algumas horas por dia, isso aí é durante uma navegação, você tem acesso à rede, você pode ficar deitado ali e você pode navegar olhando o mar, é espetacular. Isso aí realmente é incrível. Com certeza. E subir no mar, quando eu né? estive no Mediterrâneo... Pode falar, desculpa. Não, pode seguir. Quando eu estive no Mediterrâneo, justamente, essa questão da rede, como o motor está desligado, né, os animais se aproximam muito. Então, a quantidade de golfinhos, por exemplo, que vem é impressionante, realmente. O fato, normalmente, os barcos, por causa do motor, todo mundo se afasta, o veleiro é ao contrário. Então, essa experiência de estar na rede é muito legal. Uhum. Um pouquinho da equipe esportiva, então a Mônica falou isso. Todos esses equipamentos estão incluídos, tá, gente? Inclusive o esqui aquático. Então, isso é um ponto interessante também. Quando a gente para nas praias, né, o time de entretenimento... Isso, pode falar, Mônica. Então, a gente tem algumas praias, de novo, Mediterrâneo, né? Isso aí também é importante ressaltar. Tem Mediterrâneo... É raro a gente levar para as praias, depende do destino. Aí a gente tem que realmente fazer, por isso que o Royal está no Mediterrâneo também, para fazer atrás da plataforma. Mas a maioria na Tailândia, no Caribe, a gente leva todo o equipamento para a praia. Então, tem um barco exclusivo que vai para a praia. Normalmente a gente vai para a praia que não a praia assim, que tem o acesso ao público que vem da terra, né? Vai sempre um lugar exclusivo onde a gente só chega de barco. Isso aí é uma exclusividade, que aí, principalmente alta temporada, que aí não tem os turistas normais, né? E tem ilhas na Tailândia que a gente faz um barbecue, que é o nosso churrasco, né? Que a gente leva todo o equipamento, é uma ilha totalmente exclusiva, que só fica realmente, a gente olha para um lado, olha para o outro, só tem os Clippers. E o snorkeling também é o único que a gente faz, devido ao grupo ser pequeno. A gente pega um bote ou um tender, né, que é aquelas navetes que vai até 70 pessoas. A gente leva grupos pequenos de 20, a gente faz escala e vai
para um determinado local só para fazer snorkeling, que também é incluso, que normalmente isso é cobrado nos outros navios. E aí a gente leva para fazer snorkeling trips. É muito bem sucedido, principalmente na Tailândia. A gente vai em cada lugar maravilhoso. E só na Tailândia que tem a scuba diving, que o mergulho é a parte, tá, pessoal? Isso aí também é importante. Às vezes as pessoas pensam que está incluso. Todas as atividades esportivas, exceto o mergulho, que é um custo bem alto de esporte, né? Mas está dentro do padrão dos valores locais. Exato, os roteiros de Ásia tem o Dive Master a bordo, justamente. Então tem a pessoa responsável que está sempre a bordo. E aí o custo é 50, 60 euros. Na verdade, é super acessível, né, Mônica? Se a gente for comparar. Sim. Às vezes é mais barato do que operadoras locais. Com certeza, com certeza. E também você pode aprender a mergulhar, né? A gente dá curso para principiantes também, quem nunca mergulhou. Isso é interessante também. Quem não tem o PAD, né, a carteirinha pode, mesmo iniciante, fazer o mergulho a bordo. Então, isso é bem legal também para os mergulhadores de plantão. Estou vendo aqui que tem mergulhadores conectados. Aí, em termos de rotas, nós temos 3 regiões que os veleiros da Star Clippers navegam. Então, sendo elas Caribe, Mediterrâneo e Ásia, né? Caribe, gente, com tudo o que está acontecendo, eu acho que vai ser uma das primeiras regiões que vai voltar, né? Questão de proximidade, etc. Então, a gente tem roteiros fantásticos e um Caribe diferenciado. Vamos para as ilhas que outros barcos não chegam e, como a Mônica falou, vamos para as praias exclusivas, onde não tem mais ninguém, sem aglomerações, né? A Star Clippers tem 2 bases no Caribe, sendo elas Saint-Martin e Barbados, e de lá a gente parte para a descoberta das ilhas, né? Aqui a gente fez uma seleção de um roteiro só para vocês verem um pouquinho o tipo de ilha que a gente vai, né? Esse roteiro sai de Saint-Martin, mas a gente vai para Dominica, vai para Guadalupe, Antígua, São Bartos, né? São Bartolomé. Então, realmente ilhas diferentes no Caribe. E a gente tem roteiros que vão de 7 a 14 noites. Então, mais curtos, de 10, 11 também, chegando até 14 noites. Então, aqui tem um pouquinho das ilhas que a gente visita. Alguma delas é a mais especial, Mônica? Você quer dividir alguma experiência com a gente? Nossa, esse roteiro aí tá bárbaro. Eu gosto muito do São Bartolomé, São Kitts e Nevis, que são ilhas pequenas e pouco frequentadas, né? Mas tem a opção também para ir para São Bartos, que é uma ilha, vamos dizer, o jet set. E eu tive lá no passado, eu fiquei impressionada, porque depois do último furacão, tanto São Martin como São Bartos, parece que nada aconteceu. E eles deram um investimento enorme e aí está pronta para visita e está lindo, as lojas, as praias estão super limpas, assim, realmente não parece que houve nada. Tem Dominica, Tobago Cays, que é fantástico para fazer snorkeling, é aquele sonho caribenho, daquele mar azul turquesa, estilo até Tahiti, é muito limpo lá e preservado. Tem poucos barcos de cruzeiro lá. A gente sempre procura ir em destinos pouco frequentados por grandes barcos de cruzeiro. E quando eles estão lá, a gente procura também ir em locais que eles não chegam e para descer com os nossos passageiros. Por exemplo, Dominica, né? Dominica é uma ilha bem remota. Nossa, momento mágico aí, a navegação com os 2 veleiros, que também isso acontece no Caribe. Dependendo da rota, semanalmente ou de 15 em 15 dias, a gente faz tipo um race, uma corrida com o Royal e o Clipper, né? E navega realmente próximo, que a gente pode ver o rosto do passageiro do outro barco. É incrível esse momento. Isso. Bem mágico. Isso é muito legal. Todo mundo vai para o deck, tem a torcida, qual vai chegar primeiro, então é bem legal essa vantagem de fazer a corrida. Depois, outra região que a gente faz e é muito popular é o Mediterrâneo, né? Então, tem roteiros incríveis. Aqui eu fiz a seleção do best-seller. Coincidentemente, é o roteiro preferido da Mônica. Sem saber. Preferido, hein? Só para me matar mais meu coração aqui. Nossa. De saudade.
Justamente. Esse roteiro é sensacional, mas na verdade a Star Clippers tem roteiros que vão desde Portugal até Grécia e Turquia. Então, claro, costa francesa, costa italiana, e aqui é esse roteiro que é incrível, que pega Croácia e Montenegro, né, Mônica? Montenegro, navegando, a gente navega 2 horas até chegar a Kotor, que é vamos dizer, o único fiord do Mediterrâneo, né? E são 2 horas com uns paredões, uma montanha, e quando a gente chega em Kotor é um lugar simplesmente mágico, é uma mini cidade medieval, e só navegação lá já ganha esse roteiro. E aí você visita a Grécia, você visita a Croácia, você visita a Itália, 3 países em 10 dias. É fantástico. Fantástico, roteiro, né? E aqui, bom, aqui tem os portos de embarque e desembarque e um pouquinho da variedade de ilhas que a gente passa, né? E Grécia realmente é um ponto super forte. A companhia tem até um roteiro especial que chama Mamma Mia, que faz muito sucesso, tem que reservar com antecedência, porque passa pelas ilhas onde foi gravado o filme, né? Então, Skópolis, por exemplo, que não tem nenhuma outra embarcação que chega nesse tipo de ilha, né, Mônica? Não, e tem também Depois a gente vai falar de Amorgos, que é algo também mágico. Exatamente, com certeza. Então, só aqui só para vocês terem um pouquinho de ideia de quais ilhas a gente passa, tá? E aí chegamos na Ásia, né? Então, aqui essa foto é na Tailândia. É incrível esses rochedos que surgem do meio do mar. E aí a gente faz rotas pela Tailândia, Malásia, Singapura e Indonésia, né? Então, roteiros também que vão de 7 a 14 noites e passa por lugares incríveis. Você chega em praias paradisíacas. Eu tive a oportunidade de fazer um roteiro de Tailândia e realmente é praia privativa e facilita muito a logística de viagem pela Ásia. Vocês, agentes de viagem, sabem bastante como é complicado se o cliente quer combinar muitas praias, essa questão de muda de hotel e troca e voo e barco regional. Então, aqui você conhece muita coisa e você tem o seu hotel boutique ambulante, que vai passando por todas essas ilhas. Então, a Ásia, assim, eu acho que é uma logística que facilita bastante e você chega em lugares únicos. Né, Mônica? Com certeza. Então, aqui um pouquinho das ilhas que a gente visita. Perfeito. Aí, agora, a gente fez uma seleção da nossa marinheira, Mônica Matos. Ai, que saudade! Era para eu estar embarcada, né? Esse ano, eu tinha já passagem comprada e tudo. Dia 30 de abril era para estar indo para a Tailândia e a gente ia começar uma rota nova em Camboja. E, infelizmente, estamos aqui. Sim, mas em breve voltaremos. Conta um pouquinho para a gente das velejar na Ásia. Então, esse momento aí, como a Fernanda colocou, é uma manhã que a gente navega em Open Bay, que vai dar na ilha de James Bond, que é uma excursão exclusiva para a ilha de James Bond. Porém, toda manhã a gente navega, começa tipo 10 da manhã, a gente faz exclusivamente, acabou o café da manhã, a gente convida todo mundo para ir para o deck, e a gente fica navegando até o meio-dia e meio, no meio dessas pedras locais, que tem umas que vão até mais de 100 metros de altura. Botou uma das minhas fotos favoritas. Essa foto aí foi criada por mim. E a gente navega, e nesse dia tem uma atividade exclusiva do Star Clippers que a gente faz desde o início, faz no Caribe, faz no Mediterrâneo e faz na Ásia, e na Ásia é nesse local exclusivo, tá? A gente chama de phototender, que é a oportunidade que os hóspedes têm de ter a foto e uma visão do veleiro com todas as velas abertas, navegando em movimento. A gente leva os passageiros, somente com a câmera fotográfica, para dentro da navete, né, do tender, daquele barco de capacidade até 50 pessoas, só que a gente leva grupos também de 20. Eles embarcam, eles se afastam, e aí aquela foto que você viu do Star Clippers atrás da pedra, a gente fica 1 hora com eles dentro do barco,
fazendo um tour para tirar fotos como essa, que inclusive foi tirada por mim. Eu passei embaixo, e aí eu estava com uma GoPro, e deu uma foto fantástica. Então você passa nas ilhas e tem o barco com as velas navegando em movimento. E a cada vídeo, que depois eu vou também te mandar alguns para você compartilhar aí com o pessoal. É uma experiência única, o pessoal fica louco. Tem hóspedes que voltam no outro ano só para fazer essa navegação. É impressionante. É impressionante. Realmente é um momento único. Chega a emocionar. Você se sente realmente privilegiado de ter essa vista. Aí um pouquinho de uma experiência no Mediterrâneo que mostra a exclusividade e a sensibilidade da companhia. O que aconteceu nessa ilha? Conta pra gente, Mônica. O incrível é a data, né? Que dia é hoje? Só para você ter ideia de que Nossa, tudo... É verdade, hoje? Eu não tinha reparado. Né? 8 de maio. 8, vamos lá. Meu aniversário é segunda-feira, dia 11. E há 2 anos atrás, no dia 10 de maio, eu estava nessa ilha chamada Amorgos, que é uma ilha mega exclusiva na Grécia. E essa ilha também ela é especial para mim porque ela foi filmada o Le Grand Bleu. Não sei se alguns de vocês conhecem, é um filme francês. Foi filmado há 20 anos atrás. Um filme lindo do mar. E parte dele foi feito aí. Essa ilha ela é tão remota e tão exclusiva que quando a gente chega na ilha, a gente sempre tem um agente local, né, que cuida da gente. A gente tem um operador de excursão. E quando eu cheguei na ilha, a agente local era a mesma pessoa que era a agente da excursão, que era a guia de excursão, e o pai dela era dono de quase todos os restaurantes da ilha, que eram 4, 5. E o passeio, que era a excursão, além de ir nas praias, era para ir nesse monastir, que ele é cravejado numa montanha, que você olha assim a montanha e você vê um pedacinho pequenininho, branco, e aí quando você chega, a gente tem que subir de micro-ônibus, e quando você chega numa determinada altura, você ainda caminha quase 35, 40 minutos, mas não é uma caminhada dura, tá? Aqui por esse caminho aqui, para chegar no monastir. O que acontece nesse monastir? A visita é uma visita exclusiva, grupos pequenos e muito difícil de conseguir autorização. Mas a gente, como a Star Clippers, a gente tem esse approach. Aberturas, exato. E aí a gente tem 2 monges que moram lá há 40 anos. Um deles é esse senhor aqui na foto. E aí, quando eu cheguei lá com a guia e com o meu grupo, ela falou: Mônica, vocês podem andar no monastir, mas, por favor, não pode tirar foto do monge, porque ele não gosta, e fala isso para o grupo. A gente vai fazer uma pequena visita, vai tirar foto da vista, que é uma vista, aquela imensidão azul, e depois a gente vai embora, ok. E eu estava super emocionada por 2 motivos. Era dia 10 de maio, no dia seguinte era o meu aniversário, e chegar numa ilha que era um dos meus filmes favoritos rodados ali. E tá num lugar abençoado, né? Num mosteiro único, que pouquíssimas pessoas podem ir. Quando eu terminei a visita, eu cheguei para a guia e ela estava perto do monge. Eu falei: olha, agradece ao monge a hospitalidade e a permissão de a gente ter visitado esse local, que é um local sagrado. E avisa para ele que, para mim, foi mais do que exclusivo, não só para poder levar os meus hóspedes para vivenciar isso. Ele serviu chazinho, serviu bolachinha, foi uma coisa fantástica. Mas é especial por 2 motivos. Eu estou numa ilha que foi feito o meu filme favorito, Le Grand Bleu, e eu estou num lugar sagrado, e é um presente para mim antecipado, porque amanhã é o meu aniversário. Então, eu só tenho gratidão, né? E eu fazer assim e tal. E falei para ela traduzir em grego para ele, porque ele não falava inglês, só falava grego mesmo, aquele grego bem rústico. Aí ele, quando ele traduziu isso para ela traduziu para ele olhou para o meu rosto e riu. E ele era muito sério, uma cara muito fechada, o tempo todo assim, né, meio distante. Ele olhou para mim, o olho dele brilhou e ele deu esse sorriso
meio aí escondido, né? E aí eu fiquei surpresa, e aí ele falou alguma coisa em grego para ela. O que ele falou para ela? Aí ele falou, ó, diga para ela que foi um prazer recebê-la, feliz aniversário para ela amanhã, e que hoje é o meu aniversário, e eu gostaria de receber um feliz aniversário dela. Gente, aquilo para mim foi o épico, um dos momentos mais emocionantes da minha experiência a bordo. E aí eu falei, agora eu não vou resistir. Como toda brasileira, aproveitei o gancho, eu falei assim, será que ele deixa eu tirar uma foto? Porque um dia eu quero contar essa história, como eu estou contando para vocês, e é um momento único, e também fazer a publicidade da ilha lá. Aí ele, tipo, entendeu, ele chegou perto de mim, assim, ele até me chamou para o lado, né? Depois eu não quis abraçá-lo, eu fiz essa posição de gratidão. Ele me chegou para o lado e é o momento aí registrado como um momento mágico que, de novo, não é porque eu trabalho nessa empresa há 30 anos, eu já recebi proposta de outros navios, salário melhor, fui e aqui estou de volta porque tem algo mágico, não só o produto, mas a experiência que todo o brasileiro gosta de ter, a parte da conexão com a natureza, com as pessoas, com a equipe, e a parte espiritual que, graças a Deus, a gente tem essa sensibilidade. Com certeza, muito legal essa história, Mônica. A gente teve algumas perguntas, se vocês também tiverem dúvidas, por favor, gente, vão mandando por aí. Estão perguntando dos guias, se tem guias em português nas excursões. Normalmente em inglês, alemão, né, Mônica? Depende, né? Se é um grupo. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, a maioria é em inglês. Quando a gente está no Mediterrâneo, tem em francês também, e como tem uma grande clientela em alemão, cada vez mais está demandado o alemão. Em português não tem, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Cada vez que tem brasileiro a bordo, eu viro guia, entendeu? Porque eu vejo que o brasileiro faz toda tem a diferença. Dificuldade, ele tem uma certa dificuldade. Se é um grupo, tá fora de questão. Com certeza eu irei nas excursões, porque também eu sou diretora de cruzeiro e o meu trabalho número 1 também eu sou coordenadora de todas as excursões. Eu preciso também ir nas excursões. Eu vou de vez em quando. Então, quando tem um grupo de brasileiro que não fala inglês, não entende, e até às vezes, mesmo que entenda, eu gosto de ir para dar uma atenção exclusiva. E às vezes tem um outro casal de brasileiro que vai e que fala inglês fluente e não tem problema nenhum. Entendi, perfeito. Então, essa é uma pergunta que fizeram também. As línguas faladas a bordo, o oficial também, inclusive no livrinho, né, na programação do dia a dia, sempre vai ter inglês, francês e alemão, justamente, mas o staff é poliglota, né, Mônica? Tem gente que fala espanhol, tem inclusive brasileiros como você que falam português. Sim, tem. A maioria realmente a língua a bordo é inglês, né? Mas tem até russo a bordo. E muitos filipinos, mas o inglês realmente predomina. E algumas das vezes, se tem grupos em espanhol, eu já fiz tradução em espanhol, tradução em italiano, grupos de brasileiro. Uma vez a Carolina foi a bordo com um grupo de agentes de viagem, a gente fazia muita reunião e eu, às vezes, até dava no café da manhã, bem informalmente, eu tomava, às vezes, café da manhã com eles e eu dava um briefing da programação do dia. E respondia perguntas dia a dia. É o que eu falei, é bem fora é bem íntimo, né? A gente tem essa liberdade devido ao pequeno número, de eu chegar, quantas vezes eu chegava um casal de italiano que acordou tarde, que italiano é bem parecido com o brasileiro, ele não vai nas reuniões, ele não está no horário. Quantas vezes eu chegava aquele casal de italiano, brasileira, como está? Que facciamo hoje? Aí eu tinha que dar um resumo da programação. E isso é o diferencial que faz exclusivo o Star Clippers. Com certeza. Estão pedindo aqui de novo quantas cabines em cada veleiro. Então, o Star Clipper e o Star Flyer, 85 cabines, 170 passageiros, né? E o Royal Clipper, 114 cabines, 228 passageiros, tá?
O que mais que estão falando? As bebidas, estão perguntando sobre as bebidas. Aí a Paula acabou de falar, né? As bebidas incluídas são água, café e chá. O restante tem que pagar à parte, mas tem um preço muito bom, tá? Diferente de outras companhias de cruzeiro, a gente tem, por exemplo, o coquetel do dia, que é 5 euros. Você tem boas garrafas de vinho a partir de 20, 25 euros, 30 euros. Inclusive, tem uma ótima seleção e um bom custo-benefício as bebidas alcoólicas, tá, gente? Então, não se preocupem com isso. É pensão completa, né? Todas as refeições e as bebidas são. Refeições. Exato, 6 refeições. Exatamente. Fome não passa, come-se muito, muitíssimo bem com a companhia. Exatamente. Aí agora, gente, a gente preparou uma surpresa para vocês, um videozinho especial, né, Mônica? Queria agradecer de novo, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua parceria. Com certeza fez a gente sonhar por aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que conectou. Fiquem aqui que vai ter um vídeo. Se quiser dar uma palavrinha, Mônica, por favor. Bom, eu quero primeiro agradecer poder estar aqui vendo e revivendo, né, esses momentos a bordo, e deu muita saudade. Como eu falei, era para mim estar trabalhando hoje e eu não vejo a hora de voltar. Eu acho que o nosso produto ele é bem oportuno para pós essa situação que a gente está passando, porque é um grupo pequeno, a gente está sempre ao ar livre, a gente não está confinado, e eu tive um contato esses últimos dias com a empresa e eles estão prontos. Eles até falaram que, quem sabe, em julho podem, em alguns lugares, que não depende da gente, depende dos portos, dos aeroportos, abrirem. Mas assim que abrir, tem comentários que na Grécia vai ser um dos primeiros na Europa a abrir, porque não teve muito problema lá. Então a gente está pronto, a qualquer momento podemos ter notícias, e a qualquer momento já me falaram: Mônica, fica stand-by, que a qualquer momento a gente já está mandando passagem para algum lugar aí para a gente retomar tudo. E a gente está bem otimista com o nosso produto, e principalmente essa pegada toda que a gente acabou de compartilhar com vocês. As pessoas vão estar bem mais sensíveis, vão estar bem mais em contato com a natureza, e isso tudo tem a ver com o Star Clippers. Muito obrigado pela oportunidade. Se tiver alguma dúvida, através da Fernanda, não hesitem, a gente tem todo o tempo do mundo, eu estou em casa, e vai ser um prazer respondê-los, e espero vê-los um dia a bordo com algum grupo, com algum convidado. Acontece muito às vezes até a própria Carolina do Cape Amazonas falou: Mônica, está indo um cliente, amigo meu, tal data. Quando chega lá, pode ter certeza, se eu estiver a bordo, não só, eu não vou dizer tratamento VIP, porque eu acho que tratamento bem e tratamento VIP é para todos, mas sendo brasileiro tem aquele plus que ele vai se sentir mais em casa ainda sendo recebido por uma brasileira. Obrigado. Com saúde certeza. A todos. Obrigada, Mônica. E espero até breve a bordo. Essa é um pouquinho da experiência do dia a dia a bordo. Com vocês agora esse videozinho para sonhar. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Futuros velejadores, obrigado. Até breve.